Eu sou o Feliciano e sejam muito bem-vindos ao canal A Hora do Além. Para você que já é inscrito, obrigado mais uma vez pela presença. Para você que está chegando agora, expresso meu muito obrigado e aproveito para pedir que faça sua inscrição no canal e ative o sino de notificações. Nossos vídeos são aos domingos, terças, quartas e sextas-feiras. Nesse vídeo, teremos relatos assombrados das inscritas Ana e Sabrina, que nos mostrarão que não devemos falar palavrões e xingamentos. Então fiquem agora com a narração das inscritas do canal A Hora do Além. Boa noite, Feliciano. Boa noite a todos do canal. Vou deixar mais um relato. Não vou colocar o nome da minha tia. Vou colocar um nome fictício para ela e pro meu primo, que é uma coisa que mexe com a família até hoje, né? Pedi autorização dela para estar contando a história. A minha tia, quando mais nova, morava numa fazenda. Ela falava muito palavrão. Tudo quanto é palavrão que vocês imaginar, ela falava. E meu primo, na época, ele tinha 3 anos. E eu sempre fui muito levado. Então ela ficava xingando o menino. Que diabo te carregue. Palavrão assim feio, né? Pesado. Minha avó, mãe dela, falava ainda pra ela: para com isso, ficar xingando esses palavrão. Uma hora ele vem, uma hora ele atenta, ele vem, ainda pega esse menino ainda, falava assim ainda. E com palavra de mãe não poder, você sabe, né? E ela não ligava, dava de ombro, né? E não ligava. Aí uma hora, tipo assim, criança, todo mundo sabe quem tem criança ficar quieta pra saber que a criança tá aprontando, alguma coisa tem. Porque criança não sossega em momento algum. Quando tá quieto, então, e nisso ficou aquele silêncio. Ela ficou meio assim encucada, porque ele é muito levado, tava com esse silêncio todo. Pegou, foi ver onde que ele tava. Aí o menino tinha sumido. Sumiu o menino. Ela pegou, chamou o esposo dela, meu tio. Aí foram todo mundo procurar. Aí chamou os outros pessoal das outras fazendas. Aí nisso todo mundo se comoveu, todo mundo foi procurar, achando que tivesse saído, entrado no meio do mato, se perdido. E foi gente de fazenda vizinha mais longe, entendeu? Aí pegou, juntou que mutirão de gente pra procurar o menino. E isso foi o dia inteiro, noite inteira, nada de achar o menino. No segundo dia, nada também. Aí todo mundo começou a rezar, começou a orar, começou a pedir a Deus, começou a fazer promessa para Deus para trazer o menino de volta, para achar o menino bem com vida. No terceiro dia, ela pegou, a minha avó pegou, falou para ela, falou assim que daí ela, de tanto ela chamar palavrão, vai saber o que se aconteceu com esse menino. Aí nisso eles começou a rezar lá, a orar, e o menino apareceu na porta. Assim, machucado, né? Amarrado. Perguntou pra ele onde que ele tava, né? Aí ele falou que ele tava brincando na porta da sala, assim. E veio um homem voando com asa. E que pegou ele e subiu voando com ele e sumiu com ele. E levou ele num lugar que tinha fogo, mas o fogo não queimava ele, mas estavam batendo nele. Aí falou assim que não era pra ele preocupar não, que depois ia trazer ele de volta. Falou só assim, e ele falou que depois ia me trazer de volta. Minha avó pegou, xingou ela, falou assim: tá vendo, Deus palavrão, daí é o diabo que veio buscar o menino, de tanto que você manda o diabo carregar o menino. Por isso que eu falo, gente, eu vou deixar até um relato da minha mãe contando, porque minha mãe participou disso, minha mãe tava na época quando aconteceu o ocorrido. Eu nem era nascida, esse meu primo, ele é 5 anos mais velho do que eu. É o que minha mãe fala, né? Minha mãe sempre me ensinou isso, que a gente não deve ficar chamando, falando palavrão, porque uma hora o diabo escuta e ele vem. Entendeu? Deixa aí meu relato pra vocês. Tomem cuidado com o que você fala, porque querendo ou não, palavra tem poder. Se a gente chama, ele escuta e vem. Vou deixar aí o áudio da minha mãe. Um abraço a todos. Tenham uma boa noite. Minha filha contou um relato que foi verdadeiro. Minha cunhada xingava muito nome feio dentro de casa. Nome ruim mesmo. Um dia, o bicho ruim veio, levou o filho dela embora. Ela chorando, pedindo reza e orando. Depois, quando fez 3 dias, soltou o filho dela no terreiro e foi embora. O filho dela ficou todo marca de torcido no corpo. Não deve xingar nome feio dentro de casa. É muito perigoso. Nome feio não vale a pena a gente estar falando.
Olá a todos do canal A Hora do Além. Meu nome é Ana. Atualmente estou morando em Jussara, mas eu sou natural de Paraúna. Esse relato não aconteceu comigo, aconteceu com um tio meu. Eu tenho autorização dos meus primos para contar. Esse meu tio hoje, nos dias de hoje, já é falecido. Ele faleceu em 2019. E o que se passou com ele é algo assim muito intrigante, né? Que mexe, né, com a gente. Ele morava em São Luís de Montes Belo, né, juntamente com minha tia. Minha tia é a irmã mais velha da minha mãe. Eles tiveram 2 filhos, um casal. E ele era um homem, assim, trabalhador, porém muito nervoso. Xingava muito, né? Não media as palavras, né? Tinha um passado, assim, digamos que às vezes meio complicado. E o que ocorreu com ele foi o seguinte: era final de 2018, 2019. A minha tia é evangélica, sempre foi evangélica. Na igreja dela estava tendo uma festividade, né, de virada de ano, e ela convidou ele para poder estar indo. E ele falou que não, que ele ia passar a virada do ano na casa da minha prima. Juntamente, a filha dele morava perto ali daquele bairro. E ele falou: não, eu não vou, eu vou para casa da filha, né, no caso, da minha prima, da filha dele. E assim foi, a minha tia foi para a igreja e ele foi para casa da minha prima. E teve as festividades, né? Ali tudo bem, correu tudo bem, foi uma benção. E minha tia chegou em casa e ele não tinha chegado ainda. E ela não preocupou não, porque assim, ele tinha uma bis, uma motinha, não era uma moto documentada, era uma moto simples, era só dele andar mesmo. Era só dele dar os passeios dele ali perto. Passou as horas, era mais ou menos umas quase 2h30 da manhã, ele retornou. Ele não estava bem, a minha tia fez água com açúcar para ele. Ele estava apavorado, ele estava com medo. Aí a minha tia perguntou para ele o que tinha acontecido, né? E ele contou para ela. Ele disse para ela que estava vindo da casa da minha prima. Esse bairro que eles moravam era um bairro assim mais pequeno da cidade de São Luís. Então assim, tinha muita gente humilde. Sabe aqueles lugares onde as pessoas gostam de plantar milho, mandioca no quintal? Eles gostavam de plantar, eles plantam muito isso lá, sabe? E aí eles que vêm na bis dele ali, de boa, tranquilo. De repente a bis dele apagou. Parou bem em frente um desses lotes, onde tinha milho, mandioca, essas coisas plantadas no quintal. E ele desceu para ver o que estava acontecendo, olhou, não era gasolina, e tá pelejando ali para poder fazer a bis pegar, e nada dessa bis pegar. Aí de repente, ele sentiu um medo. Ele pensou: vai ser porque eu tô sozinho aqui, né? Todo mundo festando. Aí eles que quando ele olhou pro lado do lote, ele viu sair do meio do milharal ali daquela plantação um homem. Aquele homem veio na direção dele. Eles que quando aquele homem foi se aproximando, ele paralisou. Ele meio que perdeu as forças, ele sentiu medo, e foi uma sensação horrível. E ele pensou até que então era um assalto. Na mente dele falava: só pode ser um assalto. Ele vai tomar minha motinha, deu andar e eu vou ter que me pegar, porque como é que eu faço? E eles que aquele homem se aproximou dele. Quando aquele homem chegou mais perto, era um homem muito estranho. Ele não tinha o olhar de um ser humano normal, ele era estranho. As vestes dele estranhas, tudo nele era estranho, tudo nele dava medo, tudo nele dava pavor. E isso que aquele homem se aproximou dele e falou para ele assim: você xinga muito, você me chama muito, todo instante você xinga, você me chama, e eu tô perto de você, e os seus dias estão contados, sua hora tá chegando, você pertence a mim, e eu vou vir te buscar. E ele disse que não teve palavra, não teve reação, foi como se ele tivesse paralisado, ele não tinha força para gritar, ele não tinha força para correr. E aquele homem, da mesma forma que ele veio, ele voltou, virou as costas e saiu e entrou no mesmo lugar e sumiu. E o meu tio disse que ele ficou paralisado, ele não sabia o que fazer, se ele tentava fazer a bis, pegar ou se ele corria, ele não tinha forças no corpo. Então ele esperou ali ele se recuperar um pouco.
com muita dificuldade, ele conseguiu, fez a bis pegou. Ele chegou em casa, eles que não sabe, ele falou pra minha tia que ele não sabe como que ele conseguiu chegar em casa, porque o corpo dele tava sem forças. E a minha tia fez ali água com açúcar pra ele, e ele dormiu naquela noite apavorado, sem entender por quê, sem explicação. Passaram-se uns meses, ele começou a sentir algumas dores, né, no corpo, nas costas, sentindo dores por todo lado do corpo. Começou a passar mal. Aí a minha tia e meus primos levaram ele no médico. O médico descobriu um câncer de pulmão. E o que aconteceu? Eles trouxeram a família, meu primo então morava em Paraúna, né? Só a minha prima que morava lá perto, mas eles reuniram, vieram todos embora para Paraúna e lutou, e ele sempre pensando nisso, ele tinha pavor de pensar e, olha, ele desmoronou. Porém, uns 7 meses depois, de muita luta, de muita peleja, ele veio a falecer. Até hoje a gente fica assim pensando, né? É um caso a se pensar, é algo... Eu particularmente, eu tenho medo. Quando meu primo me contou esse relato que aconteceu, eu fiquei apavorada. E quando eles vieram de Paraúna, eles foram morar no fundo da minha casa. Eu tinha uma casa na frente, no fundo tinha uma residência. Então, assim, até certo ponto eu acompanhei, que depois eu mudei, né? Que eu e meu esposo, a gente trabalha em fazenda. E meu esposo, a gente mudou para fazenda e eles ficaram morando ali, até meu tio veio a falecer. E ela me contou que um certo dia ela estava ali de fora na área sentada, e quando ela olhou para o lado do portão, ela viu uma mulher muito estranha, de aparência muito estranha, olhando para a casa dos fundos. Porém, essa mulher não conseguia entrar na casa, né? Porque essa minha tia, esposa do meu tio, era muito de oração, evangélica, e a minha tia também morava na parte da frente, também era. E esse caso acontecido é para a gente pensar, refletir, será que era aquilo, né? Que veio falar para ele, falou essas palavras para ele. Gente, muito obrigada a todos do canal, tá? Que Deus abençoe a todos, obrigada. E vocês, pessoal? Gostaram dos relatos? Deixe a opinião de vocês nos comentários. Para quem quiser enviar seu relato, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp e o e-mail do canal. Muito obrigado, Ana e Sabrina, e também à mãe da Sabrina, por terem compartilhado seus relatos conosco, meninas. Gostaria de agradecer a cada um de vocês, meus amigos, que sempre está acompanhando o canal junto comigo. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.